Olá pessoal, vamos dar sequência em mais uma aula sobre romantismo na Europa e desta vez sobre as características gerais, inclusive em Portugal. Então, o romantismo foi um movimento cultural na Europa e artístico que envolveu tanto as artes quanto a filosofia. E neste caso específico, envolve-se a literatura. Ou seja, e nessa literatura temos a tendência ao individualismo, ao nacionalismo e à liberdade de expressão. Então, o individualismo faz oposição à impessoalidade, o nacionalismo ao universalismo e a liberdade de expressão às regras de composição. Lembrando que este individualismo ele vai focar agora mais no eu, enquanto que a impessoalidade foca-se na parte exterior. Ele expressa-se, mas focando-se na exteriorização do pensamento. Não foca tão somente nos aspectos psicológicos. E essa questão do universalismo, temos um mundo voltado a algo mais harmônico. Temos a harmonia, a simetria deste mundo, enquanto que o nacionalismo vai focar em características um tanto quanto mais individualizadas, mais caracterizadas em cultura, em característica de um determinado lugar e focando também nos seus aspectos geográficos e culturais ali de determinada sociedade ou determinado povo. Já o universalismo, ele vai focar mais em aspectos com mais abrangência. E as regras de composição, que são mais rígidas, voltadas à musicalidade, a poética também, a rima e a harmonia textual. Enquanto que a liberdade de expressão, ela terá mais liberdade no núcleo do texto, nas entranhas do texto, haverá o que podemos chamar de transgressões, onde veremos então a demonstração de maior liberdade. Enquanto que a parte mais exposta do texto, por exemplo, de um poema, veremos que haverá sim ainda essa composição, mas internamente notaremos o que algumas divergências. Então o individualismo ele pode ser chamado também de subjetivismo e egocentrismo. Temos o foco agora no eu lírico. Na parte linguística ali, na escrita, temos a utilização ali do pronome da primeira pessoa. Então, por exemplo, temos ali, eu choro, eu faço, eu executo, eu manifesto. Então, essa linguagem foca no eu. Então, depois, seguindo agora, como eu falei já antes, o nacionalismo, também em Portugal temos aquela questão da cor local. O que seria essa cor local? Então, as características culturais de um povo, de uma sociedade, envolvendo aspectos geográficos também. Enquanto que os árcades, o ambiente árcade, focava mais no aspecto bucólico do campo. Então vejamos que ambos também expressam a natureza, o ambiente, só que cada qual em partes que se diferenciam. Então cada qual eles focam em aspectos diferentes, até de um mesmo mundo, de um mesmo ambiente. Então temos a liberdade de expressão, que neste caso não existem regras, mas não que elas não existam totalmente, mas há uma grande tendência à transgressão dessas regras. Então aqui temos uma tabela, né, podemos observar aqui nas colunas. Temos a supremacia do sujeito, temos o artista romântico, a idealização, o maniqueísmo, o pessimismo, a face escura, e a natureza e o escapismo. Então temos emoção versus razão,
o ódio, o amor, a amizade. Então, os poemas, as poesias, os romances românticos, os romances históricos vão trazer esses elementos como o ódio, o amor, a amizade e o respeito também. Temos depois o artista romântico, ele vai trabalhar com este sonho, com a fantasia, com a imaginação. Então, cada texto romântico, ele vai explorar esses elementos, cada qual com o seu jeito, com a sua característica. Enquanto que na poesia, o lírico evoca o sonho, a fantasia, a imaginação, enquanto que no romance, os personagens, eles expressam esse sonho, essa fantasia, por meio das falas, por meio da própria narrativa e da narrativa, da própria narração. Depois, há uma idealização também no romantismo muito forte. Essa idealização manifesta-se, podemos colocar assim, em dois holofotes. Um seria a mulher e outro o herói. Temos o arquétipo da mulher e do herói. No romance histórico, temos o cavaleiro. Evoca-se o cavaleiro do medievalismo. Então, aquele cavaleiro da Idade Média, ele é evocado no romance. Então, temos aí a presença de elementos medievais nessa obra e esse arquétipo do herói, ele faz presença no romance histórico, principalmente. E na mulher também. Na mulher, depender do romance histórico ou do romance romântico, se é um ambiente um pouco mais urbano, mostrará a mulher ali numa posição um pouco mais abastada, cuidando do lar e com maior tempo para poder ler mais. Ela já pode ter ali a aquisição de livros. Então, no próprio romance, ele representará a sociedade da sua época, por mais que tenha elementos de fantasia. Então, trabalha-se a verossemelhança. O maniqueísmo também sobre o bem, sobre o mal, na obra do Alexandre, do Herculano também, teremos essa questão do bem e do mal, na obra Presbítero. Depois temos o pessimismo, temos a tragédia, a morte. Então, nesses romances, haverá o quê? Mortes no final de alguns romances, que daí teremos essa questão da tragédia, a questão do arrebatamento passional também. A natureza, o estado de espírito dos poetas, das personagens, como eu já havia falado. Então, nos poemas, os poemas demonstram a natureza, e essa natureza é praticamente, não que queira retratar a natureza, mas essa natureza é a própria metáfora do interior do lírico. Assim ocorre também nos romances históricos do próprio Herculano. Embora as obras de Herculano foque mais amplamente aspectos históricos. Então, os romances do Herculano, elas são menos românticas e mais históricas. Então, há uma presença maior de elementos históricos. Então, o forte dele é o romance histórico, que é a própria história em si. Depois, temos o escapismo. O próprio sonho, a própria fantasia, a própria imaginação são frutos de elementos oníricos do próprio escritor mesmo. E também dos personagens, evidentemente. Então temos a fuga, que também pode ser chamada de escapismo. Então temos essa felicidade inocente, até mesmo quando se regressa à história, ao medieval, aos cavaleiros, a elementos míticos, e aí, dependendo da situação até supersticiosos, dentro do romantismo, temos então esse aspecto aí da fantasia e do sonho. Temos ali, como já coloquei aqui, a alusão à Idade Média, e a infância quando há esse salto ao passado, essa valorização ao passado. No Brasil, temos poemas que retratam algumas infâncias. Também nas obras, também temos essa evocação
da infância, não na Idade Média, porque no Brasil não houve uma Idade Média no que tange ali a literatura em si. Logicamente que a Idade Média no Brasil remontam outros povos originários e não necessariamente a literatura. Mas depois vamos aprofundar mais quando falarmos do romantismo no Brasil. Então, basicamente, as características do romantismo são essas e posteriormente veremos por meio dos textos as evidências dessas características, que são muito importantes. Até a próxima aula.